Tá gravando. Mas vamos orar para a gente dar início à nossa reunião? Senhor, em nome de Jesus Cristo, bendito seja o teu nome, pelas tuas misericórdias que se renovam sobre nós e porque o Senhor é bondoso para conosco. Porque o desejo do Senhor não é permanecer oculto, pelo contrário, é revelar-se em Cristo por meio da sua palavra para que nós possamos experimentar a verdadeira alegria, a alegria que só o Senhor pode nos dar. É por isso que nós nos reunimos ao redor do seu nome e te pedimos, abençoa-nos agora, iluminando a nossa mente, e que o teu Espírito prepare os nossos corações, para que eles estejam abertos a ser instruídos, a ser corrigidos, a ser ensinados e a ser treinados na obediência ao Senhor. Ser conosco, para o louvor da sua glória e para a nossa alegria em ti. Amém. Amém. Meu irmão, Amém. o que acontece? Nós temos nesse nosso curso aí, né, de preparação para oficiais, nós estamos investindo algum tempo nessa parte sobre a aptidão para ensinar, né? Nós já falamos sobre ensinar no contexto do lar, ensinar a esposa, ensinar os filhos. Na nossa última lição nós estivemos falando sobre ensinar por meio da liturgia no culto. E aí nessa nossa primeira parte aqui da nossa aula de hoje, nós vamos gastar um tempinho. Eu iria ler as liturgias das pessoas que enviaram, mas se elas entrarem durante esse período, eu faço a leitura delas também. Mas, por enquanto eu vou fazer a leitura da... Eu só vou fechar. Pode ir falando, que eu só vou fechar a câmera só para pegar um caderno aqui. Vai lá, fica à vontade, meu brother. Então, nós vamos passar aqui então essa primeira parte aqui, considerando, fazendo a leitura aqui rápida das liturgias, ou da sua liturgia, se for o caso. E o propósito não é corrigir, não é dizer que está certo ou errado. A intenção aqui é só oferecer a oportunidade de criar, de ver que vocês podem criar, e também conceder confiança, né? Para que, se em algum momento for necessário que vocês preparem uma liturgia para ajudar a igreja, vocês perceberem que não é nenhum bicho de 7 cabeças, ainda que demande sim diligência, seriedade, mas não é uma coisa impossível, uma coisa, nossa, precisa de ser um teólogo com formação para fazer isso. Então, dito isso, eu quero lembrar que o objetivo dessa nossa série de estudos nesse ponto sobre aptidão para ensinar é ajudar os homens da nossa igreja sobre a compreender a importância do papel da masculinidade no ensino público, no ensino para a igreja, e tentar ajudar vocês a se prepararem minimamente para exercer essa função na igreja. À medida que nós estamos estudando, nós temos percebido que isso não é uma opção para os homens na igreja do Senhor Jesus Cristo. É vocação, é chamado para todos nós que começa no nosso lar. Então, uma vez que nós temos aprendido aí sobre essa importante parte do culto, não é a principal, mas é uma parte importante do culto, que é entender a liturgia, a sua função pedagógica para a igreja. Agora nós vamos hoje dar uma olhada nesta parte de como nós podemos ensinar na igreja a partir da oração, a partir da reunião de oração. Mas antes de nós falarmos disso, essa vai ser a segunda parte desse nosso encontro hoje. Eu vou aqui abrir a liturgia. Fala, varão! Tudo bom, Stephenson? Graça e paz seja contigo, meu irmão. Então, eu estou falando aqui, Stephenson, explicando para o Arthur, que nessa primeira parte da nossa lição vai ser dividida em duas partes. Nesse grupo onde nós estamos, nesse momento onde nós estamos, sobre nos tornarmos aptos para ensinar na igreja. Na nossa última reunião ficou ali a tarefa para vocês, né, de prepararem uma liturgia, e nessa primeira parte da nossa aula de hoje, então nós vamos ler aqui essas liturgias, as liturgias dos irmãos que estiverem presentes, e repetindo, o propósito não é corrigir, não é dizer que está certo ou errado. O propósito desta tarefa era dar para vocês a possibilidade de vocês verem como que pode ser feito isso, trazer encorajamento e confiança para que em algum momento
necessário, vocês também possam fazer isso para abençoar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Boa noite, seu Levi. Então, eu vou começar aqui pela liturgia do Arthur. E o Arthur, ele começa a liturgia dele com convocação, lembrando que essa era uma liturgia para um sermão que vai ser pregado no Salmo de número 23. Então, ele começa com um texto de convocação ali no Salmo de número 100, que é esse chamado para nós nos alegrarmos no Senhor. E é muito interessante porque este salmo vai falar que nós somos rebanho do pastoreio do Senhor Deus. Então você vai perceber que há uma conexão legal com o texto que vai ser usado no sermão. Depois disso ele coloca aqui que é o momento do cântico, mas ele não designou nenhum cântico para esse momento. Na sequência, a liturgia do Arthur, ele colocou ali o momento de contrição e ele colocou para a gente ali o texto de 1 João, que é aquele texto muito conhecido, né, que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a nossa iniquidade. E aí então ele designa ali que é para se fazer a oração de contrição pela congregação, ou seja, uma oração congregacional, isso é muito importante. Depois ele passa para um outro momento da liturgia, que é o momento de adoração, propriamente dito, e aí ele coloca aqui o Salmo 33, os versículos 1 ao 5 ali, que mais uma vez é um chamado a regozijar-se no Senhor. Um chamado para que os justos façam isso, porque é bom que os justos adorem a Deus. O Arthur ele colocou aqui na liturgia dele também um momento específico para a contribuição financeira. Aí ele colocou aqui o texto lá de 1 Crônicas 29:14. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti e da tua mão te o damos. Isso aqui é quando Davi, né? Eles estão consagrando ali parte das suas riquezas para que o templo pudesse ser construído por Salomão. E então Davi reconhece que até a nossa adoração por meio das contribuições é um ato da graça de Deus. Nós não somos dignos sequer de contribuir. E Davi reconhece isso. Quem sou eu para dar alguma coisa a Deus? Na liturgia da nossa igreja propriamente dito, a gente não tem um momento específico no sentido de colocar um texto para isso. Mas isso aqui está errado? Não, não está errado. Entende? Porque a contribuição faz parte do culto. Então, isso aqui não tem nenhum erro, nenhum equívoco. Há muitas igrejas que, inclusive, tem momentos assim, reservados para isso. A gente aqui não tem o hábito de fazer, mas não é errado de maneira nenhuma. O que a gente não pode é acrescentar elementos que não existem no culto. E o momento de contribuição é um desses momentos. Nós não usamos textos bíblicos, mas nós avisamos os irmãos. Este é o momento de nós contribuirmos a Deus, devolvermos os nossos dízimos. Mesmo que depois do momento da convocação aqui para adoração e antes desse momento de contribuição, depois do momento de contribuição, o Arthur designou aqui que é um momento de cânticos, mas ele também não escolheu os cânticos. E aí há uma oração pela abertura. Depois da oração, não tem ele termina aqui a liturgia dele. Ô Arthur, sobre a sua liturgia, você gostaria de comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Foi fácil, foi tranquilo? Pastor, não foi tão fácil, mas não foi difícil por conta hoje da abertura que a gente tem, inclusive, com a internet em si, né? Eu nem sabia que eu precisava, na verdade, marcar os cânticos. Por isso que eu acabei não marcando. Mas não foi realmente difícil, não. Pra falar a verdade. Não foi algo tão difícil, não. Não, beleza. Deixa eu tirar isso aqui. Mas que bom. Hoje a gente tem muitos recursos que nós podemos usar, né? Então, ajuda muito a internet. Ela acaba sendo um benefício muito grande pra gente. Ela ajuda muito
para a gente poder fazer as coisas com mais facilidade, até mesmo com mais maestria. Então, ficou bom, ficou tranquila a sua liturgia. É importante, uma coisa que a gente precisa lembrar é que a pessoa que está preparando a liturgia, normalmente, isso acontece quando a pessoa está preparando, normalmente no caso da igreja, normalmente é o pastor que prepara a liturgia. Então ele está preparando a liturgia e ela precisa ser orientada pelo sermão que ele vai. Nem sempre a gente consegue fazer isso, mas tanto quanto possível a gente precisa fazer isso. Inclusive os cânticos da nossa adoração, eles não podem ser cânticos aleatórios. Então, normalmente a gente procura conectar, tanto quanto nos é possível, quanto nós temos capacidade para isso, conectar também os cânticos à mensagem que vai ser anunciada, ou partes da mensagem que vai ser anunciada. Então fica aí essa dica, por assim dizer, né? Se um dia você precisar preparar a liturgia para a nossa igreja, pense também em incluir aqui os cânticos que nós vamos cantar, beleza? Eu vou passar agora para a liturgia do Stephenson. O Stephenson, inclusive, usou o modelo mesmo que eu enviei para vocês aí, que nós usamos aqui. E ele começa com a saudação, né, aos irmãos, exaltando o dia do Senhor. E aí ele passa para a convocação e ele usou aqui um texto que eu gosto muito, que é o Salmo. Ele usou somente os primeiros versículos, Salmo 95, dos versículos 1 ao 3, que chama o povo de Deus juntamente para nós cantarmos com alegria, com júbilo ao Deus que é o Senhor da nossa salvação. Então, depois deste momento, ele designou aqui um tempo de oração, de convocação, e ele escreveu aqui uma breve oração, né? Pedindo ao Senhor que nos ajudasse, que recebesse o nosso culto, a nossa oferta espiritual. Depois ele designou o hino 164, que é o nome precioso, para que nós pudéssemos cantar nessa liturgia, neste culto. Ele passa na sequência para o momento de contrição. Perceba então que a gente vai construindo um padrão, né? Deus fala conosco, a palavra de Deus é anunciada, nós respondemos com oração e com cântico. E aí chega nesse momento de contrição, aí Deus vai mais uma vez falar conosco, e aqui o Stephenson escolheu o Salmo 51, os versículos 1 e 2, que é a súplica para que Deus se compadeça de nós, por causa da benignidade dele, por causa da multidão das misericórdias dele, ele apague as nossas transgressões. Então, tendo Cristo como bom pastor, ele faz aqui uma breve oração, reconhecendo a nossa iniquidade, mas sabendo que esse bom pastor também, ele nos perdoa das nossas transgressões. Na liturgia do Stephenson, na sequência, nós temos um momento propriamente dito de adoração, e ele separou aqui o texto do Evangelho de João, capítulo 10, versículos 11, 14 e 15. E aqui ele colocou para que esse fosse um momento de leitura responsiva, né? É interessante porque envolve a comunidade também na adoração. A comunidade, ela não é apenas passiva, né? Ela não assiste culto, ela adora no culto. E aí ele vai mostrar que João 10, ele fez uma conexão muito legal, mostrando que João 10 é o cumprimento perfeito do Salmo 23. Porque João 10 é onde Jesus Cristo vai dizer que ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Então isso aqui pra gente é muito, muito interessante, muito bom, ficou muito legal. Também ficou aqui destacado que neste momento ele coloca aqui os cânticos, ele escolhe 3 cânticos para nós cantarmos. O hino 155, eu pela memória não estou lembrado qual é esse sino, qual que é esse hino. Deixa eu ver aqui, só um minuto. Sim, não, é o Castelo Forte. Então ele colocou 2 cantos, o hino 155, que é o Castelo Forte, e Colossenses 1, que é um hino e um cântico muito, muito bom para esse momento, porque Cristo, como
esse pastor que nos protege é o castelo forte e ele também é o cumprimento, né, de tudo aquilo que Deus ordenou para nós. Há um momento de oração, a liturgia dele passa por um momento de edificação, aqui instruindo qual é o texto que vai ser pregado aqui. E aí termina a liturgia depois do sermão com o cântico 165, Cuidado Divino. Muito apropriado, porque se Deus é o bom pastor, então agora nós respondemos a Deus cantando que o Senhor tem cuidado de nós. Então, a liturgia ficou muito boa, ficou bem legal, Stephenson. Você gostaria de comentar alguma coisa aqui? Como que foi o trabalho de selecionar os textos? Foi difícil? Você está mutado, Stephenson. Tá me ouvindo agora? Sim, agora sim. A maior dificuldade é o que já foi falado, as conexões, né? Porque dá para fazer uma salada de fruta com isso tudo. Então, a dificuldade maior é essas conexões junto com os hinos para conduzir a igreja, né? Para ter a noção do que estamos falando, preparando a igreja para o sermão. Então, a maior dificuldade é buscar essa conexão para a igreja entender e podermos louvar a Deus com ordem. Né? Amém, amém. Essa é uma das coisas que eu falei com vocês enquanto nós conversávamos sobre a liturgia, que é uma coisa, e eu já disse isso aqui também, que a gente procura sempre fazer. Isso faz parte da ordem e da decência do culto. Então, se Deus há de falar conosco em um texto pontual, um texto específico, é prudente que nós procuremos orientar toda a liturgia à luz daquilo que vai ser nos dito. Então, é muito bom quando essas conexões são feitas. Eu particularmente, principalmente em relação à música, eu tenho um pouco mais de dificuldade para fazer isso, mas procuro também me empenhar em conseguir fazer todas essas coisas aqui para ajudar realmente criar na mente dos irmãos um ambiente no culto onde na mente dos irmãos fique claro que aquela palavra que vai ser ensinada, ela tem sido o norte que tem orientado todo o culto naquele determinado dia. Tranquilo? Ô Felipe, nós estamos aqui fazendo uma breve leitura aqui das liturgias que foram enviadas. Eu estou fazendo a liturgia só dos irmãos que se fazem presentes. Tudo bem contigo? Tudo bem, boa noite, gente. Boa noite. Aí... Cheguei um pouco atrasado. Não, fique em paz. Mas aqui, eu vou fazer a leitura aqui da sua liturgia agora também. O Felipe também ele usou o modelo que eu encaminhei lá no grupo, lá, né, de ordem litúrgica. E ele começa também ali com a convocação para esse culto onde o sermão será pregado no Salmo 23. E ele começa com Apocalipse, do capítulo 1 até o capítulo 1, versículo 1 até o versículo 5. E aí ele nos lembra que ao ouvirmos a voz do Senhor, lendo a sua palavra, nós estamos dando início ao culto, lembrando que nós temos pela palavra de Deus o testemunho de que Jesus Cristo é verdadeiramente aquele que nós esperamos e nos faz bem-aventurados, de maneira que ele nos guarda por meio da palavra do seu testemunho. Então ele passa aqui a seguir por um momento de oração, né? E aqui ele escreve uma breve oração, instruindo a pessoa que vai conduzir, e ele então coloca um momento de cântico para nós respondermos também ao Senhor, além da oração. Ele não designou aqui um cântico específico para esse momento. Ele passa para o momento de contrição, e aí ele vai usar o texto de Joel, capítulo 2, os versículos 12 ao 3 ali, confessando a Deus, chamando a igreja a confessar a Deus as nossas transgressões e todas aquelas coisas que nós fizemos em desacordo com a palavra do Senhor. Ele também coloca ali uma breve oração, que é a forma com que nós respondemos a essas palavras do Senhor, que falam da nossa culpa, que falam da nossa transgressão. Na liturgia do Filipe a gente passa
para um momento de adoração, e ele escolhe lá o Salmo 150, o último salmo do Saltério, né? Que é uma convocação universal para que todos adorem ao Senhor, e ele vai explicar que nós fazemos isso porque Deus é digno desta adoração. Depois ele coloca aqui os cânticos, uma oração pastoral e a exposição da palavra, e a liturgia do Felipe também termina nesse ponto aqui. Felipe, sobre a sua liturgia, você gostaria de comentar alguma coisa? Falar talvez daquilo que se houve alguma dificuldade ou não? Não, até que com o modelo, né, que eu já usei, né, os irmãos também já usaram, fica um pouco mais fácil, né, de poder fazer, mas também eu já tinha na cabeça mais ou menos como que funcionava, né, a ordem litúrgica. Então é mais de prática mesmo, de ver, né, nas diferentes igrejas que eu já fui e já frequentei, como era feito, né, e aí a gente vai criando um modelo mental, né, para poder fazer. Mas sem observações, né, você explicou bem aí a minha ideia. Não, beleza. Uma coisa aqui que eu achei muito positivo em todas essas liturgias é que elas sempre começam com a palavra de Deus. Então é sempre Deus quem toma a iniciativa. Então Deus fala primeiro. E nós só respondemos aquilo que o Senhor nos chama a fazer. Uma coisa interessante que o Felipe falou aqui, porque de outras igrejas que ele já foi membro, onde ele já passou, é que, se perguntar para ele, eu imagino que ele vai confirmar isso, é que a gente vai perceber que basicamente o conteúdo é o mesmo, não muda. Por quê? Porque nós usamos sempre os mesmos elementos de culto. Sempre. Elementos de culto não mudam. O que vai mudar às vezes é a ordem litúrgica, é a maneira com que se usa um ou outro elemento, mas os elementos de culto, eles sempre estão presentes, que são as orações, são os cânticos, o chamado à adoração, a confissão de pecados. Aqui na liturgia do Felipe não há pontualmente aqui um momento destacado para as contribuições, mas esse também contribuir é parte dos elementos de culto. Uma coisa que eu orientaria tanto na sua liturgia, Felipe, quanto na sua, Arthur, é considerar o período pós-sermão, porque nas duas liturgias eu senti falta deste final da liturgia, porque a liturgia ela não termina, o culto não termina assim que a gente termina o sermão. A gente também responde ao que Deus nos falou por meio do sermão, tanto por meio de cânticos, como também por meio de oração. Então, quando um dia vocês se precisarem conduzir, preparar uma liturgia, é sempre bom pensar nisso. Depois do sermão, qual cântico eu posso colocar aqui para que a igreja cante em resposta? E então terminar com um momento de oração. Tranquilo? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa sobre isso? Comentar alguma coisa a mais? Não, então tá tranquilo. Então agora a gente vai passar para essa nossa segunda parte da nossa lição e nós vamos falar ainda dentro desse contexto maior sobre estar apto para ensinar, que é um chamado para o presbiterato, uma condição essencial para o presbiterato. Hoje nós vamos falar sobre como ensinar na oração na reunião de oração, nos nossos encontros para a oração pública. Então hoje nós não vamos ter um estudo sobre oração, mas nós vamos entender como conduzir uma reunião de oração de forma que ela seja proveitosa, de maneira que ela seja bíblica e principalmente para os nossos propósitos aqui, como é que ela deve ser preparada e conduzida para ensinar, para instruir a igreja. Então a pergunta que nós vamos tentar responder aqui hoje é: como é que a igreja pode ser biblicamente ensinada durante uma reunião de oração? Como é que nós, enquanto homens responsáveis pelo ensino, podemos ajudar a igreja com isso?
E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui no nosso encontro hoje é responder a pergunta seguinte: o que é a reunião de oração? E eu quero começar de uma maneira negativa, dizendo o que não é uma reunião de oração. Primeiro, a reunião de oração não é um estudo bíblico sobre oração. Estou dizendo isso por quê? Porque é muito comum, meus irmãos, irmos em igrejas em dias de reunião de oração e todo o tempo da reunião de oração, ou quase todo o tempo da reunião de oração, ser usado para fazer exposição de um estudo sobre alguma coisa, normalmente algum tema sobre oração. E então a oração não acontece. A oração fica lá para o final, para alguns minutos exprimidos no final do tempo que tem ali designado para isso. Então, reunião de oração não é reunião de estudo bíblico sobre oração. Reunião de oração é para que a igreja possa orar uns juntos com os outros. Então, reunião de oração não é estudo bíblico sobre oração. Segundo, reunião de oração não é oração individual. Há muitas igrejas que têm transformado, e isso é muito comum em igrejas pentecostais. É muito comum nós vermos igrejas transformando a oração pública e congregacional em oração pública privada, por assim dizer. Então, a liderança da igreja marca o horário, chama os crentes para se reunirem para orar. Então, abre-se a igreja e quando eles estão lá, cada um vai para o seu canto e vai orar sozinho. Então, isso não faz sentido nenhum. Porque se for para nós orarmos sozinhos, nós podemos orar em casa. Porque não faz diferença, não importa o lugar onde nós vamos orar. Se é no salão da igreja ou se é no secreto do nosso quarto. Se nós vamos orar sozinhos, talvez seja melhor ficar em casa então. Então, a reunião pública de oração é um momento de oração congregacional, em que a igreja precisa se reunir e clamar ao Senhor juntos, orando juntos, um participando da oração do outro, um ouvindo a oração do outro, um dizendo amém para a oração do outro. Então, é um momento para que a igreja ore juntos. Então, reunião de oração não são nenhuma dessas duas coisas. Não é nenhuma dessas duas coisas. Não é um encontro para um estudo bíblico sobre oração e também não é se juntar para orar sozinho. Porque senão não seria reunião pública de oração. Agora, positivamente, o que é reunião de oração? A reunião de oração, meus irmãos, é um tempo em que a igreja, os membros dessa igreja se reúnem para a oração comunitária. Quer seja por motivos específicos, quer seja por motivos gerais da vida da igreja, mas o fato é que nós nos ajuntamos para orar juntos. O livro de Atos ele vai mostrar para a gente diversas ocasiões em que a igreja está orando unânime, ou seja, reunida para orar juntos de uma forma geral. Mas também a gente vai encontrar alguns relatos que mostram a igreja se reunindo para orar por motivos específicos, como por exemplo a prisão de Pedro, ou como a partida de Paulo para uma terra distante para a pregação do evangelho. Então a reunião de oração, ela, quando a gente pensa nesse sentido, para a igreja local, ela pode ser tanto uma reunião regular na agenda da igreja que acontece uma vez por semana. Aqui na nossa igreja, nós mudamos para uma vez por mês. Então, toda primeira quarta-feira do mês é a nossa reunião pública de oração. Em algumas igrejas, a reunião de oração acontece antes da EBD. Antes dos irmãos começarem o trabalho de estudos na EBD, 30 minutos antes a igreja se reúne para orar. Então, isso pode acontecer. Ou a reunião de oração pode acontecer na casa de um irmão, onde a igreja vai se reunir para poder orar. O conteúdo, como eu disse, ele
imenso. Pode ser por necessidades da igreja, pode ser por uma calamidade nacional, pode ser por uma urgência ou necessidade de algum irmão, mas a igreja se reúne para orar juntos. Então, o que é a reunião de oração? A reunião de oração é um encontro onde os membros da igreja se dedicam a orar juntos, por causas que podem ser diversas. Então, isso é reunião de oração. Agora, se as reuniões de oração elas devem se dedicar à oração e não ao estudo, isso não significa de maneira nenhuma que a reunião de oração não seja uma ocasião para o ensino. Pelo contrário, a reunião de oração é uma grande oportunidade de ensino. Essas reuniões, meus irmãos, elas são situações úteis para nós ensinarmos e para nós também aprendermos a orar. Muito mais do que ensinar sobre oração, nós aprendemos na prática a orar. E nessas reuniões há sim ensino, há sim muito aprendizado. E se nós queremos ensinar a orar como convém, nós também precisamos primeiro aprender a orar corretamente. E isso aqui também diz respeito a estar apto para poder ensinar. Ser capaz de ensinar outros a orar. E por isso, esse momento de oração pública é um momento que demanda sim conhecimento para que nós possamos ensinar. Aqueles que vão conduzir uma reunião de oração precisam estar aptos e ter essa consciência de que ao liderar aquela reunião, eles vão estar ensinando a igreja a orar. Não só conduzindo a igreja à oração, mas ensinando a igreja a orar. E se é reunião de oração, quem é que majoritariamente tem que orar e conduzir esse ensino sobre oração, os momentos de oração na igreja? Os homens. A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, isso de maneira nenhuma exclui as mulheres. As mulheres têm participação no culto, mas majoritariamente, porque o ensino foi designado para os homens, somos nós que precisamos fazer isso. Quando as mulheres o fazem, elas precisam fazer debaixo da direção, debaixo do pastoreio, daquele que está responsável por aquele momento. Agora, eu quero demonstrar para vocês duas maneiras como é que nós ensinamos através da oração, da reunião de oração na igreja. Tem alguém com Bíblia aí? Senão eu vou abrir aqui. Em Lucas 11. Sim. Ô Felipe, lê pra gente aí então, por favor, Lucas 11, versículo 1. Só esse texto. Evangelho de Lucas, capítulo 11, somente o versículo 1. Só um segundo. Lucas 11. Versículo 1. Perdão, qual capítulo? Capítulo 11, versículo 1. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Meus irmãos, quantas pessoas já chegaram para vocês e falaram assim: meu irmão, me ensina a orar? É interessante, né? Porque se nós formos olhar isso aqui, com exceção dos filhos lá de João e Tiago, ou a mãe de João e Tiago, que pedem para que eles se assentem à direita e à esquerda do Senhor Jesus Cristo na glória dele, o único outro texto que nós temos em que os discípulos pedem alguma coisa para Jesus, em todo o Evangelho, é pedir para que ele os ensine a orar. É estranho, né, que a gente tem... Normalmente a gente conversa com pessoas, as pessoas dizem: não me pede para orar porque eu morro de vergonha. Mas ninguém nunca, eu pelo menos, pouquíssimas foram as experiências que eu tive de alguém chegar perto de mim e falar: pastor, me ensina a orar. E nós somos chamados a fazer isso. Jesus Cristo ouviu esse pedido dos discípulos: ensina-nos a orar. E preste atenção, eram judeus que oravam 3 vezes por dia. Pessoas que durante 3 momentos distintos, sem falhar, paravam para orar. E aí de repente eles ouviram João, seus discípulos orando, viram o próprio Senhor Jesus orando, e eles pensaram:
Eu acho que eu nunca orei de verdade. E aí eles viram para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Não é interessante isso? É um desafio, mas também é um motivo de imensa alegria e uma oportunidade fantástica ensinar as pessoas a orar. E a reunião de oração nos proporciona isso. Então a reunião de oração, assim como todas as outras demais atividades da oração, da igreja, ela deve ser conduzida sempre pela palavra de Deus, porque é ensino. Então, por meio da sua palavra, Deus nos oferece os motivos de oração. O Senhor nos oferece o conteúdo da oração. O Senhor nos mostra a direção da oração. Quer ver? Eu vou ler um texto aqui para vocês perceberem como que a palavra de Deus nos ensina a orar. Ela nos dá motivos para orar publicamente. 1 Timóteo, capítulo 2, dos versículos 1 ao 11. Eu vou fazer a leitura aqui. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 ao 11. Diz assim: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve pregar em tempos oportunos. Para isso fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprende em silêncio, com toda mansidão. Percebam que esse texto, nele nós encontramos uma multidão de motivos para nós orarmos. Nós devemos orar pelas autoridades, nós devemos orar pela salvação dos homens, nós devemos orar pelos homens, nós devemos orar pelas mulheres. Ou seja, num texto como esse, se nós simplesmente o lermos e destacarmos as coisas que são oradas aqui, nós vamos dar à igreja uma multidão de motivos para nós orarmos a Bíblia. E será que o Senhor se agrada quando nós oramos a Bíblia? Uma oração que ele possa se agradar mais. Então, em textos como esse aqui, a igreja ela é tanto instruída pela palavra de Deus, como também é levada a orar por aquilo que ela é ensinada. Então eu só não aprendo a palavra de Deus, mas eu aprendo a orar a própria palavra de Deus. Então, nós também podemos usar não só as escrituras propriamente dito, mas nós podemos usar materiais específicos para orar. Por exemplo, será que seria legítimo na nossa reunião de oração nós usarmos os nossos catecismos para orar? Se nós usarmos, por exemplo, o tema e a resposta da pergunta como motivo de oração, pode ser que alguém diga: não, pastor, de jeito nenhum, isso não é Bíblia. E de fato, os nossos símbolos de fé não são Bíblia. Eles não têm autoridade das Escrituras, não substituem as Escrituras, não são iguais às Escrituras. Contudo, nós cremos que eles são a interpretação fiel da palavra de Deus. Então, se eles são a interpretação fiel da palavra de Deus, é lícito sim nós usarmos até os nossos catecismos para propósitos de oração. Então, numa reunião de oração, nós podemos usar o nosso breve catecismo, a sua pergunta e resposta, usando os textos bíblicos que estão ali, como motivos de oração. Agora, percebam, além disso, a palavra ela não nos dá só motivos. A palavra é o próprio conteúdo da oração. Ela não só diz pelo que nós devemos orar. A Bíblia é aquilo que nós oramos ao Senhor. Por quê?
Se o fundamento das nossas orações não é a Bíblia, não é a palavra de Deus, então a nossa oração ela vai se tornar uma espécie de exercício místico, baseado em mim mesmo, baseado nas minhas suposições, nos meus achismos. Quando a gente olha para as Escrituras, nós vamos ver que, por exemplo, através da oração dominical, ali Jesus Cristo respondendo ao pedido que os seus discípulos lhe fizeram, ele nos ensina que a oração ela é fruto da aliança entre Deus e o seu povo. E que nesta aliança, a nossa prioridade, nós oramos buscando alcançar 3 coisas do Senhor sempre, que dizem respeito a Deus, a glória dele. Nós oramos por santidade, santificado seja o teu nome. Nós oramos pelo crescimento do reino de Deus em nós e através de nós. Venha o teu reino. E nós oramos por maior obediência, para que nós sejamos capazes de fazer a vontade de Deus como ela é feita nos céus pelos anjos. E estas 3 coisas, meus irmãos, elas devem ser pedidas com insistência em todas as nossas orações. Tudo o que nós pedimos em benefício de nós precisa atender a essas 3 primeiras petições que dizem respeito à glória de Deus. Na oração dominical, nós ainda aprendemos que as nossas orações, as nossas necessidades pessoais, também precisam ser apresentadas a Deus. Uma vez eu vi um certo jovem pastor presbiteriano, havia se formado há pouco tempo, dizendo que nós não precisamos apresentar a Deus as nossas necessidades, porque Ele as conhece muito antes de nós mencionarmos. E é verdade. A Bíblia vai nos ensinar isso. O Senhor conhece de fato cada uma das nossas necessidades. Mas Deus encarnado, Jesus Cristo, nos ensinou a orar pedindo pelo pão de cada dia. Ele nos encoraja, muito mais do que isso, Ele nos ordena a apresentar a Ele as nossas necessidades. Então orar por nós mesmos é legítimo. Orar também pelo perdão dos nossos pecados e para nós sermos capazes de perdoar a ofensa dos outros, nós também faz parte de nós orarmos. Então, a oração dominical, ela nos ensina ainda a pedir para que nós sejamos livres de cair nas diversas tentações que nos cercam. Então, perceba que a oração dominical, ela não é simplesmente uma oração para ser repetida mecanicamente, sem reflexão, sem entendimento. Meus irmãos, nós podemos orar a oração dominical todos os dias da nossa vida, e na verdade deveríamos. Porque será que é demais nós orarmos todos os dias pedindo por santidade? Se é errado nós orarmos todos os dias pedindo para que o reino de Deus cresça em nós, que o domínio dele sobre nós cresça e que nós sejamos cada vez mais úteis para que o reino dele se expanda através da nossa vida? Será que é errado nós orarmos todos os dias pedindo ao Senhor que nos capacite a sermos mais obedientes em áreas de fraqueza da nossa vida? Será que é errado nós nos lembrarmos todos os dias que Deus é o nosso provedor e pedir que Ele nos conceda o pão que nós precisamos tanto para o nosso corpo quanto para as necessidades da nossa alma, o pão espiritual? É errado pedir que Deus perdoe-nos todos os dias pelas nossas iniquidades e que o Senhor nos conceda a graça de perdoar como Ele nos tem perdoado em Cristo Jesus? É errado ou é mecânico nós pedirmos a Deus todos os dias que não nos deixe cair em tentação, mas que nos livre do mal? Eu acho que não, né? Então, longe da oração dominical ser uma oração mecânica que não deve ser usada por crentes, ela é o padrão que Deus nos deu para nós orarmos todos os dias da nossa vida. Então perceba que a Bíblia ela não só nos dá o conteúdo, mas a Bíblia, os motivos de oração, mas ela também nos dá o conteúdo da nossa oração, as palavras que nós devemos usar. Agora, por que a gente está falando sobre isso? É claro que todos nós sabemos que um crente deve orar, não é verdade? Se nós perguntarmos, irmão, você sabe que tem que orar? Sim. Mas por causa da nossa fraqueza, a vida de oração é sempre fácil? Não, né? Nós precisamos ser honestos em dizer que não. E é justamente por conhecer a nossa fraqueza, que nós somos pó, por conhecer a nossa estrutura, como nós ouvimos recentemente no nosso sermão da semana passada, Deus, por meio da sua palavra, nos oferece diversos incentivos para que nós mantenhamos constante uma vida de oração.
Alguém abre aí pra gente em Filipenses e leia no capítulo 4, os versículos 6 e 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Meus irmãos, esse não é um encorajamento fantástico? É a oração, e não psicólogos, e nem psiquiatras, e nem remédios. Não são nenhuma destas coisas. Remédios caros que supostamente curam a ansiedade. É o poder do Espírito Santo agindo em nós. Quando nós depositamos em Deus a nossa confiança, apresentamos a eles as ansiedades que nos afligem, que nos tiram a paz, é que nos cura, derramando sobre nós a paz que excede todo o entendimento. Por meio da oração, nós somos curados da ansiedade, quando nós nos enchemos do Espírito, e não quando nós nos enchemos de pílulas calmantes. Eu não estou, meus irmãos, de maneira nenhuma dizendo que não há valor nenhum na medicina. É claro que não. Vocês têm me ouvido ensinar sobre cosmovisão cristã, e eu sou um defensor de que Deus é o Senhor de todas as áreas dos saberes, inclusive da medicina. Mas o que eu estou dizendo é que quando a medicina tenta usurpar o lugar que pertence a Deus, nós perdemos o privilégio de sermos curados pelo próprio Senhor. Então, é a oração o instrumento que Deus nos dá e nós aprendemos das Escrituras. Este encorajamento para que nós apresentemos a Deus as nossas aflições, de maneira que nós possamos ser curados das nossas angústias e encontremos paz. Somado a isso, a Bíblia ela ainda nos ensina que a oração não é apenas um privilégio. A oração também é um dever espiritual da vida do crente. Foi por isso que quando nós olhamos lá para Lucas capítulo 18, logo no versículo 1, o Senhor Jesus Cristo contou aos seus discípulos uma parábola sobre o dever de orar e nunca esmorecer. Presta atenção, nós não estamos muito acostumados a ouvir, essa ideia de que a vida cristã também é um dever. Nós estamos acostumados a pensar principalmente na oração apenas como um privilégio, e de fato é o maior de todos que o universo pode nos oferecer, falar com Deus. Nós cantamos isso no domingo passado, falar com Deus, que privilégio, e de fato é. Mas meus irmãos, se a vida cristã é um pacto com Deus, então toda a vida cristã é um dever do crente para com o seu Senhor. É um dever do crente para com a igreja do Senhor Deus. E com a oração não pode ser diferente. Então, a oração é um dever a respeito do qual nós não podemos desanimar jamais. É por isso que o Senhor Jesus Cristo vai dizer que ele conta uma parábola sobre o dever de orar sempre e sem esmorecer. E é por isso que, ainda que o tempo de instrução, objetivo, de exposição bíblica numa reunião de oração seja curto, por exemplo, depois que nós mudamos o nosso modelo aí das quartas-feiras, vocês vão perceber que a nossa reunião de oração, ela começa por volta das 7h30 e termina entre 8h30 e 8h40. Eu tenho conduzido esse tempo de reflexão na palavra. Não passa de 15 minutos. Fica sempre entre 10 e 15 minutos. Para que todo o restante do tempo nós possamos dedicá-lo à oração. Então, há sim esse tempo curto de instrução, mas ele é fundamental para que ele possa instruir os crentes sobre o que é a oração, sobre o que orar, sobre a importância e o valor da oração, e para oferecer aos irmãos motivos lícitos, desejáveis, pelos quais nós vamos orar.
Então, se não houver instrução regular sobre a oração, a oração vai se tornar algo místico, algo fundamentado em nada, algo fundamentado em experiência, em sentir, porque falta a fundamentação bíblica que instrui o intelecto. Se não houver fundamentação bíblica, a oração se torna farisaica. Por quê? Porque nós vamos fazer como aquele fariseu que estava mais preocupado, que não estava preocupado com Deus, mas simplesmente em cumprir o seu dever religioso para mostrar para Deus como que ele era grande. Olha, veja como que eu oro, veja como que eu jejuo, veja que eu não faço isso, veja que eu não faço aquilo. Ou então, a oração no final pode acabar se tornando apenas um exercício hedonista, onde nós só buscamos Deus para pedir para Ele conforto e prazer. Vocês já pararam para perceber que a maior parte das nossas orações, a maior parte não, a oração de algumas pessoas, muitas vezes é uma oração sem conteúdo bíblico, sem direção bíblica, e se resume a pedir a Deus por conforto, pedir a Deus por prazer. Então, nós precisamos pedir ao Senhor aquilo que Ele quer que nós peçamos. E a oração dominical é um exemplo para nossas orações sempre. Lembrando que as 3 primeiras petições são o que justifica nós pedirmos a Deus qualquer outra coisa. Porque tudo que nós pedimos ao Senhor deve servir ao propósito de santificar o nome dEle, de fazer com que o reino dEle cresça em nós e através de nós, e servir ao propósito de nos fazer crescer em obediência. Deixa eu mostrar para vocês como que a reunião de oração pode se tornar algo legalista, quando nós não entendemos o que é de fato a reunião de oração, que é o encontro de crentes para orarem juntos por causas comuns. Uma vez eu ouvi a história de um pastor que, cuidando da igreja, ele via que na reunião de oração, uma igreja lá com seus 80 membros, apareciam 3, 5 pessoas. E aí ele propôs para a igreja tirar a reunião de oração do salão e então levar essa reunião de oração para a casa dos irmãos. Mas não seriam todos os irmãos indo para a mesma casa. Então vamos dar exemplo aqui, que nós estamos aqui nós 5 hoje. Aí a gente olharia, quem são os irmãos que estão mais próximos da casa do Arthur, mais próximos da casa do Stephen, do seu Levi, do Felipe. E aí a gente ia distribuir isso no mapa e falar com os irmãos, meus irmãos, quarta-feira reunião de oração. Vocês que estão perto da casa do Arthur vão para lá, vocês da casa do Stephen vão para lá e assim por diante. E aí o pastor fez isso. Sabe o que aconteceu? No primeiro dia que eles haviam marcado essa reunião de oração na casa dos irmãos, mais de 60 pessoas se reuniram em casas diferentes para orar. Isso é fantástico, não é? São os irmãos se reunindo publicamente na casa de outros irmãos para poder orar. Mas sabe o que aconteceu? Um dos presbíteros da igreja disse para o pastor que não concordava de maneira nenhuma em tirar a reunião de oração do salão, porque para ele era melhor ter 3 pessoas no salão orando do que 60 irmãos se reunindo em casas diferentes para orar. E o interessante é que esse presbítero mesmo, ele não ia nas reuniões de oração. Então, preste atenção, a oração para ele no salão era uma coisa mística. Por quê? Para ele, o lugar tornava a oração mais espiritual. Ah, não, se eu orar na igreja, não, eu discordo, se a gente não orar na igreja, não é legal, Deus não vai gostar. Orar na casa dos irmãos não é bacana, tem que orar na igreja. E ele, em alguma medida, também era farisaico. Por quê? Porque ele considerava uma coisa, ou seja, o prédio onde a igreja se reunia, como algo que tornava aqueles que oravam melhores. Tornava a oração daqueles crentes melhores. Então percebam que se nós deixarmos de lado a palavra do Senhor, a oração, rapidamente, ela se torna uma coisa mística e ela se torna uma coisa farisaica. E deixa de cumprir o propósito para o qual Deus a designou. Sermos capazes de apresentar ao Senhor as nossas petições, que visam a santificação da igreja, que visam o crescimento da igreja, a vinda do reino e a obediência, pedindo a Ele todas as coisas que nós precisamos para cumprir essas coisas. Até
aqui, alguma pergunta, meus irmãos? Alguma dúvida? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Não? Vamos seguir adiante. Então, o que nós já vimos até aqui nessa nossa conversa sobre a oração? Nós já vimos duas coisas, pelo menos. Nós aprendemos o que é a reunião de oração, nós vimos o que não é, e depois nós vimos o que é a reunião de oração. Um tempo em que a igreja se reúne em um lugar específico e se dedica publicamente à oração. Nós vimos aqui como é que a oração ensina por meio da palavra. Então, orar é ensinar. O Senhor Jesus Cristo ora e dá um modelo para que as pessoas ensinem. E a palavra de Deus, ela nos dá não só o motivo, mas ela nos dá também o conteúdo pelo qual nós devemos orar. Nós vimos aqui alguns textos, como que Deus nos encoraja a orar. Por fim, nós vamos ver de maneira prática como é que a oração ensina as outras pessoas. Como que orar, biblicamente, é estar apto para ensinar outros a orar. O ensino da oração, meus irmãos, na reunião de oração, ele vai muito além daquele momento de instrução bíblica propriamente dito. A gente ensina as pessoas a orar não somente ensinando sobre a oração, mas orando em si. A oração em si é um ensino de como nós devemos orar biblicamente. Quando os discípulos pediram para poder Jesus lhes ensinar a orar, Jesus não deu um ensino sobre oração. O que Jesus fez? Ele orou. Ele deu um exemplo de oração. Então, nós ensinamos os outros a orar quando nós mesmos oramos. Uma coisa que é muito comum ao conversar com irmãos que vêm de outras denominações para a nossa igreja é ouvi-los dizer coisas do tipo: os irmãos da igreja presbiteriana oram muito diferente de como eu oro. Os irmãos da igreja presbiteriana oram muito diferente da maneira com que nós orávamos lá na igreja de onde eu vim. E isso acontece, meus irmãos, porque apesar das nossas fraquezas, apesar dos nossos pecados, nós conscientemente nos esforçamos para orar a Bíblia, para orar as Escrituras, para orar as promessas de Deus, as coisas que Deus nos ensinou a pedir. E quando nós fazemos isso, nós estamos ensinando de forma prática aquelas pessoas que nos ouvem a orar biblicamente. Agora, há um tempo, uma pessoa que veio de uma outra denominação chegou perto de mim e falou assim: pastor, da igreja onde eu vim, todo mundo orava ao mesmo tempo. Todo mundo orava alto e todo mundo orava junto. Mas aqui, para mim foi muito estranho, porque quando vai orar, um ora e os outros ouvem. No máximo, concorda, dizem amém, e depois um outro ora, e aí outra pessoa... Por que é assim? Por que não ora todo mundo junto? E eu falei com ele, falei assim: quando você estava na outra igreja e todo mundo orava juntos, você era abençoado e edificado pela oração do outro? Ele: não. Eu falei assim: por quê? Porque eu não ouvia. Eu falei assim: pronto. Eu falei assim: então se é para cada um orar de uma forma e juntos, você está vendo ordem nisso aí? Ele: não. Eu falei assim: a instrução bíblica é para que no ajuntamento do povo de Deus haja ordem. E a ordem traz edificação. Ele: entendi, pastor. Eu falei assim: então a oração, na reunião de oração, eu aprendo vendo os outros irmãos orar. Eu falei: sim, exatamente. Então o irmão, antes que eu ensinasse ele aprendeu orando, nós observando o nosso povo a orar. Então isso aqui é muito importante para nós, meus irmãos. É muito importante para nós. Orar publicamente é sim uma situação de ensino. É por isso que as nossas crianças e os nossos jovens são ensinados a orar com adultos nas nossas reuniões de oração. Por quê? Porque criança não aprende a fazer coisa com outras crianças. Se nós colocarmos as nossas crianças para orar juntos, provavelmente elas vão
gastar tempo, vão orar 1 minuto e depois vão gastar tempo falando de jogo, de desenhos e de um monte de outras coisas. Crianças não aprendem com crianças, crianças aprendem com adultos, com irmãos experientes. Então, nós colocamos as crianças e os jovens para orar com adultos porque elas precisam de modelos piedosos de oração. Os discípulos precisavam de um modelo piedoso de oração e Jesus Cristo deu. É por isso que é preferível que os homens orem no culto ao Senhor. A oração pública é uma situação de ensino na igreja. E quem foi chamado para ensinar na igreja? Os homens. Agora, isso não exclui de maneira nenhuma a participação das mulheres. As mulheres são chamadas para orar na nossa igreja. Mas quando elas são chamadas assim como acontece com os homens também. E elas recebem a devida instrução daqueles que são responsáveis pela liturgia, para que elas possam orar conforme aquilo que vai ser ensinado, para que elas possam orar segundo a palavra do Senhor. Então, o culto é um lugar, a oração pública é uma situação de ensino. Agora, pensem comigo. Nós concordamos, eu acredito que todos nós concordamos, que a oração é uma situação de ensino, certo? Agora, pensem que imenso prejuízo os crentes sofrem quando eles se fazem ausentes nessas reuniões de oração. Por quê? Porque eles perdem a oportunidade de amadurecer espiritualmente. Eu fico... Para mim, é uma inconsistência, para dizer o mínimo, quando eu converso, de repente, com algum irmão e falo assim, meu irmão, eu não vejo você nas nossas reuniões de oração. Ah, não, pastor, eu não vou porque eu não sei orar. Aí eu fico assim, mas peraí, reunião de oração, a gente ora, e se eu ouço o outro orando, eu aprendo a orar. Então, eu não sei orar, mas eu também não vou no lugar onde eu posso aprender a orar. Entende? Então, é inconsistente isso. Porque se eu não sei alguma coisa e eu quero aprender, eu não vou justamente para o lugar onde é que eu posso aprender aquilo que eu desejo. E a reunião de oração é justamente o lugar onde nós podemos aprender a orar uns com os outros, ouvindo outros orar. Ali nós amadurecemos espiritualmente. A oração pública, ela ensina, como eu já mencionei aqui, as nossas crianças a orarem. É claro, meus queridos, que os nossos filhos eles precisam majoritariamente aprender a orar dentro de casa, nos nossos cultos do lar. Mas na oração pública, quando elas começam a orar em grupos pequenos uns com os outros, ou às vezes, ainda que sejam poucas às vezes, peço elas para orarem aquelas orações por toda a igreja, ali elas começam a aprender a vencer a timidez, orando publicamente a sua fé, professando-a diante de outras pessoas. Além disso, pense em crianças na nossa igreja que não tem um pai crente. Se nós pensarmos nos filhos da nossa irmã Gislaine, o Brian, o Lorenzo, que não tem um pai crente, quando esses meninos se assentam para orar conosco, como que eles aprendem a orar com um homem? Então, se fazer ausente e impedir as crianças de estarem presentes nestes períodos de oração é impedir que elas também recebam essa bênção do crescimento e do amadurecimento espiritual. Reunião de oração não é coisa de adulto. Reunião de oração é coisa do povo de Deus. E nós batizamos os nossos filhos porque nós acreditamos que eles são povo de Deus. Perguntas? Comentários? Não? Continuando então. Quando a gente pensa na oração pública, ela nos ensina pelo menos 3 coisas. Isso aqui é muito importante para a gente ter em mente. Primeiro, a oração pública, ela deve nos ensinar, ou aqueles que oram devem nos ensinar a respeito de objetividade na oração. O que eu quero dizer com objetividade? Que se um irmão ele é designado para orar sobre um assunto, ele precisa orar por aquilo que foi pedido para ele orar. Não é incomum em uma reunião pública você pedir a um irmão para poder orar por perdão dos pecados ou por confissão.
E aí o irmão começa agradecendo a Deus pelo dia, agradecendo a Deus pelo culto, agradecendo a Deus pela cura, agradecendo pelo trabalho, pela família, pedindo para que o Senhor abençoe, para que o Senhor ajude naquilo e naquilo outro. Quando isso acontece, nós perdemos a oportunidade de ensinar objetividade. Porque vocês já perceberam que, por exemplo, no nosso culto há momentos para diferentes motivos de oração? Então, se eu peço um irmão para poder fazer confissão de pecados, para poder, por exemplo, naquela primeira oração, que é a oração de resposta à convocação de Deus, e o irmão ora pedindo perdão pelos pecados, depois o outro irmão que lá na frente está designado para orar fazendo confissão de pecados, ele vai orar por quê? Porque isso já foi apresentado a Deus. Então, se a gente está na reunião de oração e é pedido para fazer uma oração de adoração, então adore ao Senhor. Apresente motivos para adorá-lo. Se é para fazer um pedido por uma coisa específica, peça especificamente por aquilo. É muito comum nas nossas orações, quando a gente está em duplas, às vezes está orando com um irmão e fala assim, ore por isso, eu estou ansioso. Aí o irmão vai lá e ora por outras 227 coisas. Aí nos últimos 30 segundos ele vai lá e ora pela ansiedade do meu coração. Então nós somos chamados, a oração pública deve nos ensinar a orar com objetividade. Nós oramos por aquilo que nós devemos orar. A segunda coisa é que a oração pública ela deve nos ensinar espiritualidade na oração. E como é que nós ensinamos espiritualidade quando nós estamos orando? Quando, primeiro, nós não oramos da boca para fora. A nossa oração não é uma oração irrefletida, dita de qualquer forma, acumulando um monte de palavras que o nosso coração está longe dele. E quando, principalmente, nós ensinamos espiritualidade, quando a nossa oração ela é dirigida especificamente a Deus e não às pessoas que estão ao nosso redor. Não sei se vocês já tiveram a experiência de, às vezes, ouvir alguém orando e, às vezes, chega a ser quase constrangedor. Porque parece que a pessoa está orando e escolhendo as palavras para poder encantar as pessoas que estão ouvindo. Às vezes é quase notório que a pessoa não está falando com Deus. Lembra daquele publicano de Lucas? E ele falava de si para si mesmo e não com Deus. Então nós ensinamos espiritualidade quando a nossa oração, ainda que pública, seja uma oração diretamente dirigida a Deus. Porque nós estamos ensinando as pessoas e permitindo as pessoas a participarem da nossa intimidade com o Senhor. Nós estamos ensinando aos irmãos como que também publicamente nós podemos ter comunhão pessoal com Deus à medida que a igreja aprende a falar com o Senhor. Nós fazemos isso de forma prática, quando nós falamos sincera, íntima e pessoalmente com Deus, enquanto nós permitimos que outros irmãos participem da nossa comunhão com o Senhor. Mas além de da oração pública ensinar objetividade e espiritualidade, ela também ensina teologia. A oração precisa ensinar teologia. Toda oração é teológica. A questão não é se uma oração é teológica. A questão é se a oração é teologicamente boa ou ruim. Eu acho que eu já mencionei aqui nesse nosso curso, se não, eu menciono aqui, uma vez que, enquanto eu ainda estava lá na igreja em São Paulo, pediram para um irmão recém... É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado sobre as pessoas que nós pedimos para orar no culto. Um novo convertido para orar. E enquanto ele orava, ele falava com Deus: Senhor, nos dá tudo aquilo que nós merecemos. E ele foi falando das coisas que... E enquanto ele ia falando, assim, como que exigindo de Deus as dádivas, eu falei assim: Senhor, não nos dá o que a gente merece, não. Porque se o Senhor nos dar o que nós merecemos, nós vamos todo mundo para o quinto dos infernos. Então não nos dar o que nós merecemos. Tem misericórdia de nós. Nos dar aquilo que a sua graça nos concede. Então nós precisamos aprender a orar. A nossa teologia, uma vez que na oração nós colocamos não apenas os motivos de oração diante de Deus, mas nós colocamos a verdade, toda oração é teológica. Quando, por exemplo, nós
adoramos a Deus naquela resposta da convocação ao Senhor? Normalmente é uma oração de adoração, e quando nós estamos adorando a Deus, nós apresentamos motivos pelos quais nós estamos adorando. Nós vamos falar de quem é Deus, nós falamos da misericórdia dele, nós falamos do perdão dos nossos pecados, nós falamos da graça que é dispensada, e todas essas coisas nos levam a adorar e bendizer ao Senhor. Mas isso se aplica a todas as nossas orações. Quando nós pedimos por um bem, nós também vamos apresentar ao Senhor as razões pelas quais nós estamos pedindo aquilo a Deus. Então, nossas orações ensinam teologia. Se na oração todas essas coisas são ensinadas, direta ou indiretamente, é imprescindível que os homens da igreja eles abracem essa responsabilidade que recai sobre eles de aprender a orar para ensinar a igreja a orar. Então, é necessário saber o que significa oração, é conversa íntima com o Senhor, pedindo ao Senhor conforme aquilo que Ele nos ensinou a pedir, de maneira que nós possamos conduzir a igreja a também orar de forma bíblica e correta. Concluindo, resumindo tudo que a gente falou aqui, meus irmãos, a oração, ela não é apenas a reunião de oração não é apenas um momento de devoção espiritual, ainda que seja, e principalmente isso, mas é um verdadeiro ambiente de ensino na igreja. Na reunião de oração, nós somos instruídos pela palavra a respeito do que nós devemos orar e, ao mesmo tempo, nós aprendemos pela prática como nos achegar de maneira bíblica, reverente e consciente diante de Deus, quando nós vemos outros irmãos fazendo isso publicamente. A oração, a reunião de oração ensina. Por isso, conduzir uma reunião de oração é uma responsabilidade muito grande, muito séria. Exige de nós conhecimento da palavra, exige de nós, sobretudo, que nós amemos ao Deus da palavra e que nós tenhamos o desejo de servir a igreja com zelo e de forma consciente. A minha oração é que o Senhor conceda a nós um coração desejoso de conhecer tais coisas para instruir a igreja, para nós aprendermos e instruirmos. Que nós sejamos diligentes, meus irmãos. E aqui eu faço uma súplica a cada um de vocês, para que nós sejamos diligentes em participar das nossas reuniões de oração, dos nossos encontros para buscarmos de modo congregacional o Senhor. Porque ao fazermos isso, nós estaremos aprendendo e permitindo que Deus nos capacite para conduzir a igreja, não apenas para que ore mais, mas para que ore melhor, para a glória do Senhor e para a edificação do seu povo. Amém? Deixa eu deixar aqui algumas aplicações para a nossa vida. O que isso requer de nós? O que tal conhecimento requer de nós? Primeiro, que nós precisamos pedir a Deus que nos ensine a orar, para que nós sejamos capazes de orar e ensinar outros a orar pelo exemplo. A melhor maneira que você tem, Stefferson, você, Arthur, nós, Felipe, o senhor, seu Levi, tem para ensinar os pequenos que estão debaixo da nossa tutela a orar, é orar com eles e por eles. É permitir que eles nos vejam orando. Nós daremos um modelo para eles. Por isso nós precisamos nos dedicar a pedir a Deus, Senhor, ensina-me a orar. Isso é uma necessidade para cada um de nós, homens. Segundo, nós precisamos praticar a oração pública para nós aprendermos a vencer o temor dos homens. Quantas pessoas dizem, eu não vou orar porque eu tenho medo, porque eu tenho vergonha? Meus irmãos, a pergunta que eu faço é, nós somos convertidos para ter os nossos sentimentos como Senhor da nossa vida ou Jesus Cristo? Porque se o Senhor Jesus Cristo nos diz que nós devemos orar, mas os nossos sentimentos dizem, não ore porque você está com medo, a quem é que nós estamos servindo? Aos nossos afetos ou a Cristo? Então nós, quando chamados para orar publicamente, devemos
mortificar os feitos da carne, se a timidez é uma das fraquezas da nossa personalidade, do nosso caráter, para que nós possamos vencer o temor dos homens. Se nós orarmos a palavra do Senhor, por isso que quando nós chamamos as pessoas para orar, nós o fazemos com antecedência, para que a pessoa tenha tempo para se preparar, se quiser até mesmo escrever a sua oração, para que ele possa recitá-la naquele momento. Os irmãos vão estar ouvindo sim, e isso requer de nós seriedade, preparação, mas nós não estamos orando para que os irmãos, por causa dos irmãos, nós não estamos orando para os irmãos, nós estamos orando a Deus em favor dos irmãos. Terceiro, nós precisamos aprender a orar por aquilo que nós precisamos orar. Cada oração tem seu motivo. E nós devemos tomar cuidado para que a gente não faça das nossas orações a repetição de um monte de palavras vazias, sem propósito nenhum. E por fim, nós devemos ser homens de oração na nossa casa. Porque se nós formos homens de oração dentro da nossa casa, nós também seremos homens de oração na igreja, ensinando outros a orar quando nos virem orando ao Senhor. Perguntas, meus queridos? Dúvidas? Não? Então a gente está caminhando para o fim e eu quero deixar aqui para vocês uma outra tarefa. Essa tarefa vai ser produzir um roteiro para uma reunião pública de oração. Então, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês pensem na própria liturgia da reunião de oração, de como que ela vai começar. Por exemplo, começar ali com a saudação, com a leitura de um texto bíblico, ou se vocês preferirem, com a oração, com um cântico, se for o caso. Um breve texto que vai ser lido, explicado. Não precisa expor o texto. Se quiser, pode também tirar, ou pelo menos extrair do texto motivos de oração. E então continuar. Depois que o texto foi explicado, por exemplo, da nossa igreja ali, nós oramos juntos, primeiramente juntos, aqueles motivos que o texto bíblico nos deu para orar, e depois nós oramos individualmente, apresentando as nossas cargas individualmente ou em duplas diante do Senhor. Então eu quero que vocês pensem nesta liturgia para uma reunião de oração. Tranquilo? Dúvidas sobre isso? Então, aí eu vou pedir para que vocês preparem essa liturgia e que vocês façam isso até quinta-feira que vem, quando nós vamos ter a nossa próxima reunião, e que vocês me enviem, porque aí, como eu fiz aqui hoje, nós vamos fazer a leitura dessa liturgia para a reunião de oração. Lembrando que qual é a razão disso? É nos encorajar na preparação para nós assumirmos essa aptidão para o ensino que Deus requer de cada homem que está em Cristo Jesus. Tá bom? Por exemplo, o Stephenson, ele tem ajudado com o ensino do breve catecismo, mas eu gostaria muito, o Felipe tem ajudado na escola bíblica dominical, mas eu gostaria muito, meus irmãos, nesse dever que eu tenho de discipulá-los, ensiná-los a ser discípulos do Senhor Jesus Cristo, que também ensina, eu gostaria muito de poder convidar vocês para poder também conduzirem uma reunião de oração. Então, no decorrer desse ano, eu vou estar convidando alguns de vocês que já estão envolvidos no ensino na igreja, o Stephenson, o Felipe. Eu vou convidar o senhor também, viu, seu Levi? Não sei se o senhor vai querer, mas vou convidar também, para poder nos ajudar a conduzir uma reunião de oração. Então, preparar toda a reunião, preparar um texto bíblico para a nossa reflexão breve, chamar os irmãos a orarem por aqueles motivos do texto bíblico, depois dar-lhes a oportunidade de orar uns pelos outros. Então pensem nisso, considerem isso, preparem essa liturgia para uma reunião de oração
e estejam preparados, porque aí eu com antecedência, não vai ser em cima da hora, pode ficar tranquilo, tá bom? E ninguém é obrigado também, meus irmãos, ninguém é obrigado. Mas eu com antecedência, você, Arthur, quarta-feira que vem, ou mês que vem, por exemplo, a gente tem reunião de oração uma vez no mês. Você, Arthur, mês que vem, você pode preparar a reunião de oração, conduzir a reunião de oração? Aí você vai ficar responsável por tudo, por toda a liturgia, por toda a condução. Se quiser preparar antes e me enviar para eu dar alguma orientação, tirar alguma dúvida, fique à vontade. Mas aí eu vou conversando com vocês para que todos nós possamos participar desse ensino e a igreja veja que os homens da nossa congregação têm temido a Deus e aprendido e se disposto a ser aquilo que Ele nos chamou para ser. Tranquilo? Vou colocar lá no nosso grupo um podcast do pastor André falando sobre essa questão, sobre o estudo de oração. Então, como é podcast, a gente não precisa parar para poder assistir, você pode ouvir enquanto estiver dirigindo, enquanto estiver fazendo alguma coisa, pode acelerar lá. E aí eu vou mandar para vocês, porque eu acredito que pode ajudar também, tanto na preparação de um roteiro para a reunião de oração, como na preparação de um próprio estudo para a reunião de oração. Tranquilo? Meus irmãos, é isso. Nós terminamos aqui a nossa lição de hoje. Dou graças pela vida do Senhor, pela vida de vocês, dou graças ao Senhor pela vida de vocês. Peço para que estejam orando por mim, pela minha família, pela nossa igreja. Nós somos chamados a orar. Orem por nós, orem pela nossa igreja, pelos irmãos que hoje não puderam se fazer presentes, para que perseverem, permaneçam firmes conosco até o fim, para que nós tenhamos homens habilitados para poder servir na igreja como Cristo nos chamou para fazer. O Stephenson, você ora encerrando para a gente esse tempo, por gentileza? Deus Santo, bendizemos ao teu santo nome e agradecendo, ó Pai, por esse meio de graça que o Senhor nos proporcionou, de aprender, ó Pai, aquilo que o Senhor nos chamou, orar uns pelos outros, ó Pai. Esse é um chamado para todos aqueles, ó Pai, o qual o Senhor predestinou e elegeu a sua igreja, ó Pai. Que o ensino de hoje possa frutificar em nossos corações e que possamos dar frutos, ó Pai, ensinando uns aos outros, ensinando, ó Pai, do menor até o mais ancião, ó Pai, que necessita aprender sobre oração. Nos usa, ó Pai, conforme a sua vontade. E, ó Pai, lhe apresento nossas vidas, ó Pai, e que o Senhor possa nos conceder uma ótima noite de descanso. Preserve, ó Pai, o nosso descanso. Assim eu oro, ó Pai, agradeço em nome do seu Filho Cristo Jesus. Amém. Amém e amém. Obrigado, Stephenson, meus irmãos, obrigado pela atenção de vocês, que o Senhor os abençoe. E se Ele assim nos conceder graça, a gente se vê no domingo, no nosso culto. Boa noite. Tem mais gente? Obrigado, tchau. gente.